Bom dia, doutor Juliano. Eu sou Mariana Campos, sou medical coach. Criei esse canal para tratar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Hoje, eu estou aqui com o doutor Juliano Borelli, ginecologista e obstetra, especializado em endoscopia ginecológica, é isso, doutor? Tá certo? Então, Correto. e com duplo doutorado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Berlim, com duplo pós-doc pela Universidade de São Paulo e pelo MIT de Boston, nos Estados Unidos. É título que não acaba mais. O Dr. Juliano é especializado no mal que aflige de 1 em cada 10 mulheres pelo mundo, a endometriose. Doutor Juliano, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Aqui estamos. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Mariana, eu que agradeço a honra de poder participar desse canal com você, para falar de um tema extremamente importante, extremamente atual e que se tornou uma verdadeira paixão para mim. Agradeço já a introdução e realmente endometriose, a gente vai debater um pouquinho ao longo dessa conversa, é uma doença extremamente desafiadora por vários aspectos, né? E por isso me motivou buscar muito conhecimento, que acabou me levando a todas essas titulações, porque é uma doença que ainda tem muitas perguntas não respondidas, né? Então, isso explica um pouquinho dessa trajetória. Como você bem disse na introdução, é uma doença extremamente prevalente, né? Atinge aí cerca de 10% da população feminina em idade reprodutiva. Então, 1 em cada 10 mulheres que estão na sua menacme, que é o período desde a primeira menstruação até a menopausa, tem esse diagnóstico. Nem todas sabem que tem esse diagnóstico, que é um dos problemas que a gente vai comentar também um pouquinho nessa conversa. Então, é um prazer enorme poder conversar sobre esse assunto. Muito obrigada, doutor Juliano. Doutor Juliano, então me explica aqui para a gente o que é endometriose. Vamos começar do que é isso. Perfeito. Acho que nada melhor do que começar com a definição, né? Então, muitas vezes as mulheres recebem esse diagnóstico, o nome já pode trazer alguns medos, algumas angústias, né? Então, a endometriose ela é uma doença ginecológica benigna que se caracteriza pela presença de células semelhantes às células do endométrio. Só um parênteses, lembrando que o endométrio é a camada mais interna que reveste o útero, é aquela camada que descama na menstruação, e essa camada de células só deveria existir nessa localização, dentro do útero. E o que caracteriza a endometriose? A presença de células endometriais em outras regiões do corpo, especialmente na cavidade abdominal, que pode acometer diferentes órgãos, como bexiga, intestino, os ovários, mas também em áreas mais distantes, na região do abdômen superior ou mesmo na região da cavidade torácica, atingindo por vezes o pulmão. Então, é uma doença que tem diversos aspectos, diversas faces nas diferentes pessoas acometidas. E qual é a dor da endometriose, doutor? Bom, são várias, na verdade, as dores da endometriose, né? Então, ela se caracteriza por ser uma doença com um potencial inflamatório muito grande. Uhum. Por esse motivo, por produzir inflamação, é isso que as células endometrióticas, assim as chamamos, nos diferentes locais onde elas invadem, penetram e crescem, elas causam inflamação. Por esse motivo, o principal sintoma, já falando um pouquinho então das características dos sintomas da doença, é a dor. E essa dor ela pode ter algumas características, né? A primeira, mais presente em 85, 90% das mulheres que têm o diagnóstico, é a dor relacionada ao período menstrual, ou seja, a cólica menstrual, que nas mulheres acometidas
tem essa característica de ser uma cólica acima do que seria considerado normal, né? Então, são dores chamadas de dores incapacitantes, tá? Mas não é só dor no período menstrual que caracteriza a endometriose. Com a evolução, com o avanço da doença, os pacientes podem desenvolver dores não relacionadas ao ciclo menstrual, chamadas de dores acíclicas, evoluindo para o que a gente chama de dor pélvica crônica, quando essa dor está presente por mais de 6 meses, praticamente todos os dias na vida dessas mulheres, né? Mas também outras dores, como dor durante a relação sexual, dor para evacuar no período menstrual, dor para urinar no período menstrual. Então, são algumas características de dor que a gente precisa investigar quando existe a suspeita de ter o diagnóstico aí de endometriose. Doutor, e qual é a causa dessa doença? Muito bem. Essa é uma das perguntas, como eu disse lá no início, ainda não totalmente esclarecidas e respondidas, né? Então, muito dos estudos no mundo inteiro em relação à endometriose busca entender a causa. Hoje, entende-se, com muitos estudos que evoluíram, principalmente nos últimos 20 anos, que é uma doença que tem múltiplas causas, né? Não é uma única causa, a gente tem múltiplas causas, são múltiplos os fatores que vão levar a uma pessoa, uma mulher, desenvolver a endometriose. Então, para listar os fatores mais importantes, a gente tem fatores genéticos, então está muito claro hoje que existe uma alteração nas mulheres que desenvolvem a doença no seu genoma. Ainda não é conhecido quais os genes estão diretamente relacionados à evolução ou ao desenvolvimento da endometriose, mas se sabe que existe esse fator, porque estudos populacionais mostraram que parentes de primeiro grau, mulheres que tinham o antecedente de uma mãe ou uma irmã com a doença, aumentam em até 7 vezes a chance de desenvolver. Então, existe, primeiro aí, um fator genético muito importante. O segundo importante são fatores imunológicos. O sistema imune das mulheres que têm endometriose, esse sistema imune está alterado e responde diferente ao ambiente. Então, a resposta imunológica na mulher com endometriose é diferente do habitual. E isso é um dos motivos que facilita a evolução da doença. Além dos fatores genéticos e imunológicos, a gente tem fatores ambientais. E aqui, muito importante para quando a gente vai abordar o tratamento e orientar pacientes que desenvolvem e que têm esse diagnóstico, porque o meio ambiente pode influenciar também o curso da doença. Então, a gente sabe que existem não só fatores poluentes, por exemplo, que podem influenciar no desenvolvimento, que podem modificar proteínas do nosso gene, mas fatores, por exemplo, relacionados a hábitos alimentares. Então, entrando já em coisas mais simples do dia a dia e que são mais fáceis, mais palpáveis para a gente modificar, né? Então, a alimentação, hoje nós temos muitos estudos mostrando o papel e a importância de fatores alimentares no desenvolvimento da doença e dos sintomas da doença, tá? Além disso, tem fatores conhecidos como menarca precoce. Menarca é a primeira menstruação. Então, mulheres que iniciam a menstruação muito cedo, ao redor dos 10, 11 anos, que seria um pouco abaixo da média, elas têm um risco aumentado também de desenvolver ao longo da vida esse diagnóstico. Muito bem. O senhor falou na questão alimentar, então, porque de alguma forma é algo mais controlável para o leigo, né? Então, assim, eu até gostaria de saber, existem alimentos a serem evitados? Qual é a dica, assim, nesse sentido? Exatamente. Então, lembrando que eu disse lá no início,
uma das principais características da endometriose é a questão inflamatória. É uma doença cujas células que estão lá infiltrando diferentes órgãos, elas produzem substâncias inflamatórias. Então, a doença produz inflamação. E inflamação, na maior parte das vezes, se traduz com dor, né? Então, a inflamação leva à dor. E aí a gente tem, dentro da dieta alimentar, diversos alimentos que têm um potencial inflamatório no seu processo de digestão. Então, esses alimentos são alimentos que podem, dependendo do seu hábito e da quantidade de vezes que esses alimentos são ingeridos no dia a dia, esses alimentos vão, no médio e longo prazo, aumentar, potencializar a questão inflamatória. Então, o que de cara a gente pode trazer de informação e que já é comprovado com estudos que interfere de alguma maneira no curso da doença e nos sintomas? Então, a carne vermelha, o alto consumo de carne vermelha, que tem no seu processo de digestão a liberação de muitas substâncias inflamatórias, deve ser controlado. Então, a gente recomenda sempre a diminuição da ingestão de carne vermelha na rotina semanal. Então, é diferente de proibir totalmente ou retirar, né, do seu dia a dia a carne vermelha, mas para quem tem hábitos de comer com muita frequência, a redução traz já um resultado muito importante. E aí, falando em proteínas, a substituição, por exemplo, incluindo com mais frequência peixes, principalmente ricos em ômega 3, eles têm um efeito oposto, eles têm um efeito antioxidante, anti-inflamatório. Então, isso vai também ajudar a diminuir a inflamação que já está presente lá no organismo. Além disso, todos os alimentos embutidos, né? Então, alimentos processados têm um potencial inflamatório altíssimo, né? Esses, sim, a gente recomenda evitar ao máximo, né? E incluir tudo que for alimento natural. Então, legumes, folhas, frutas que não passaram por nenhum processo têm muitas substâncias anti-inflamatórias, né? Chamando atenção para frutas cítricas, especificamente, que são ricas em vitamina C e que são antioxidantes e anti-inflamatórias, né? E alguns temperos também têm sido utilizados em alguns estudos como ingredientes que ajudam muito no controle da inflamação e da dor, como a cúrcuma, né? Que pode ser utilizado em diversos preparos aí de pratos. De cabeça, aí, esses são alimentos que vão ajudar bastante. Não, Mas mas eu isso... acho que a dica já está dada, assim, né? Eu acho que, logicamente, e cada caso é um caso, né? A partir do momento que está com o especialista, isso vai ficando mais particularizado, né? Eu acredito que seja um pouco assim, não é? Exato, acho que só o gancho para poder encerrar esse tópico específico, isso mostra a importância da individualização da conduta para cada paciente, e hoje está muito claro a importância, e se tornou fundamental no dia a dia do manejo dessas pacientes, a presença de uma nutricionista com conhecimento específico para lidar com esse perfil de pacientes, né? Então, hoje, no meu dia a dia, na nossa clínica, a gente inclui sempre uma avaliação com uma nutricionista que tem um conhecimento importante nessa área de endometriose, dor pélvica crônica, porque aí o nutricionista é o profissional especializado para poder checar com a paciente todo o seu diário alimentar e incluir todas essas recomendações que não param só nessas recomendações de alimento. Hoje tem suplementos probióticos que vão ajudar também na questão da microbiota, na flora intestinal, que vão trazer benefícios. Então, é uma área extremamente rica na abordagem da paciente que recebe o diagnóstico.
Muito bom. Doutora, até você falou agora, você montou uma clínica especializada nesse tratamento, né? Isso é bem interessante. Você falou agora, pincelou aí, deixou a gente fazer. Não posso perder essa oportunidade, né? De você falar sobre isso. Exato. Então, lá na Clínica Lira, hoje a gente entendeu que o caminho seria focar no atendimento especializado e integral e multidisciplinar para este público, para este perfil de mulheres com endometriose, com suspeita de endometriose ou com dor pélvica crônica, né? Lembrando que mais de 58% das mulheres com endometriose têm dor pélvica crônica, só que é importante lembrar que a dor pélvica crônica tem diversas outras causas além da endometriose, né? Então, a Entendi. gente tem vários outros diagnósticos que podem levar à dor pélvica crônica, mas a endometriose, sem dúvida, é um dos diagnósticos muito importantes, muito prevalentes, né? Então, na clínica a gente conseguiu agrupar não só ginecologistas especializados no atendimento e tratamento de mulheres com endometriose, incluindo aí o tratamento cirúrgico, que também tem uma série de pré-requisitos, mas também profissionais de outras áreas, como a nutricionista, fisioterapeuta pélvica especializada no atendimento de dor pélvica, então elas trabalham na região do assoalho pélvico, Uhum. melhorando muitos desses sintomas de dor. Osteopata, que também é uma outra especialidade mais nova no nosso meio aqui no Brasil, mas muito utilizado fora do Brasil, principalmente na Europa. A osteopatia deriva da fisioterapia e Uhum. tem ajudado muito na melhora de diversas dores dessas pacientes. Além disso, deve ser incluído também, porque a gente não comentou isso ainda, mas uma das questões que boa parte dessas mulheres vão acabar desenvolvendo são situações emocionais, de fragilidade emocional, às vezes evoluindo para crises de ansiedade ou até síndromes depressivas, porque ninguém aguenta ficar com dor todos os Sim. dias sem saber o que está causando a dor. Então, o tratamento com psicoterapia também traz um suporte fundamental para ajudar no manejo dessas pacientes. Então, a ideia desse atendimento aí multidisciplinar é justamente esse, poder atuar em todas as frentes, não só no ginecologista, que pode oferecer o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico, mas no restante desses profissionais que vão ajudar a gente a conduzir o controle dessas pacientes. Muito bom. Doutor, a endometriose, ela acaba interferindo na fertilidade, já que é, né, uma questão que atinge o endométrio? Não sei, me surgiu assim a dúvida. Nossa, esse é um ponto que não poderia deixar de ser mencionado aqui, né? Então, essa é uma das principais preocupações, um dos principais medos e, por que não, também uma das principais dores da Uhum. endometriose. Então, a paciente, quando recebe o diagnóstico, ela vai digitar no Google endometriose, né? E uma das primeiras coisas que vai aparecer digitando no Google é justamente a possibilidade de ter uma interferência na questão da fertilidade, né? Então, vou trazer dois números sob dois pontos de vistas diferentes, mas que são números muito importantes. Dentro do grupo de mulheres com endometriose, que a gente já mencionou, que representa aí 10% da população feminina em idade reprodutiva, e que, para quem está nos assistindo ter uma ideia, em números absolutos, no Brasil, 10% de mulheres em idade reprodutiva significa 7 milhões de mulheres Nossa, no muita Brasil. gente. É um número muito grande. Dentro deste número de mulheres com endometriose, cerca de 40 a 50%, ou seja, em torno de 3 a 3 milhões e meio de mulheres, vão ter problemas com infertilidade por Nossa. conta da endometriose. Então, é um número bastante relevante também.
E se a gente olhar por outra ótica, dentro do grupo de mulheres com infertilidade, que é um pouquinho maior do que 10%, cerca de 15% das mulheres têm infertilidade. Isso vai atingir quase 10 milhões de brasileiras. Tem várias causas de infertilidade, mas dentro do grupo de mulheres com infertilidade, 30% delas, ou seja, 3 em cada 10 mulheres que têm infertilidade, têm endometriose. Então, a endometriose é a principal causa feminina de infertilidade. Ou Nossa. seja, são situações que estão caminhando lado a lado. Quando a gente lida com o diagnóstico de endometriose, a gente tem que estar muito focado também na idade que essa paciente recebe o diagnóstico, nos seus objetivos de vida, porque é importantíssimo a gente debater sobre a questão da fertilidade, porque no caso da mulher, como os ovários são órgãos que têm data de validade, se é assim que a gente pode dizer, porque com o passar do tempo ele vai diminuindo a sua função e a produção de óvulos saudáveis para a fertilização. Na presença da endometriose, isso pode ser ainda acelerado. Então, é fundamental, independente da idade que a gente faz o diagnóstico de endometriose numa paciente, conversarmos sobre a questão reprodutiva. Muito bom. Doutor Juliano, assim, não raro, como a gente mesmo falou, é a dificuldade do diagnóstico, né? Ele não sai tão rápido assim. Eu cheguei a ler que muito comum 10 anos investigando até chegar nesse diagnóstico, né? Isso é assim Exato. ainda hoje? É isso mesmo? Outro tema extremamente relevante, né? Então, esse é um problema no mundo inteiro, Uhum. o acesso ao diagnóstico, né? Então, são estudos que já foram reproduzidos em diferentes partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. O diagnóstico leva, em média, 8 a 10 anos a partir do primeiro sintoma referido por essas pacientes, né? Então, é um tempo extremamente longo, né? É uma jornada, uma caminhada em busca de uma resposta para alguns sintomas que é muito demorada. E existem alguns motivos para a gente justificar essa demora. Em relação aos dias atuais, isso vem melhorando em Uhum. centros com profissionais especializados. Então, a gente conseguiu aprimorar nos últimos 20 anos, principalmente, nessas últimas 2 décadas, de 2000 para cá, os diagnósticos, os exames de diagnóstico ajudaram e evoluíram muito. Então, hoje a gente consegue fazer o diagnóstico antes de uma intervenção cirúrgica, coisa que não era tão comum no passado, falando da década de 90 especificamente. Então, hoje, por meio de exames de imagem específicos, com profissionais radiologistas também especializados, a gente consegue ter esse diagnóstico com uma precisão muito boa. Uhum. Acontece que o grande problema é o acesso a esse exame. Como que a paciente vai chegar a este profissional radiologista que faça o exame específico voltado para o diagnóstico de endometriose? Então, isso também vai mostrar um problema que está em quem está atendendo inicialmente essa paciente, né? O ginecologista geral, digamos assim, que recebe muitas vezes essas mulheres com queixas e que não suspeita desse diagnóstico e que não solicita ou não sabe que existem exames específicos a serem solicitados para poder recomendar que essa paciente faça e tire essa dúvida, né? Então, esse é um dos principais problemas hoje. Os pacientes ficam rodando em diferentes locais, profissionais, sem sequer fazer um exame específico voltado para diagnosticar a endometriose. E por isso ainda a gente tem
números como esses, né? Um tempo muito longo para o diagnóstico. Sem contar o quanto isso é dolorido, além da dor exatamente, mas assim, você não saber o que você tem e saber que tem alguma coisa, por um lado, chega aquele preconceito, porque as pessoas, quando a doença é invisível, como a gente está falando aí do VIH, e como tantas outras, né, as pessoas normalmente não têm empatia, né? E aí começam a achar que a pessoa é chata, que a pessoa nunca está disposta. Então, assim, vai criando tanto estigma também em cima dessa mulher, eu imagino o sofrimento, não sei, foi alguma coisa que me Nossa, veio. essa leitura é justamente um dos motivos de maior angústia que nós enfrentamos, estando aqui do outro lado, né, lidando com Uhum. esse público, é justamente essa dor, que a gente pode chamar de dor emocional, né? Então, existe a dor física que está lá presente todos os dias, mas a dor emocional vem justamente desse preconceito, e é esse o termo, sim, que as pessoas ao redor dessas mulheres acabam desenvolvendo e olhando diferente para essas mulheres, não acreditando muitas vezes naquilo que elas estão referindo sentir, né? Eu acho que Uhum. aí não tem dor maior do que essa de se passar de mentirosa, né? Muitas vezes essas mulheres são encaminhadas ou sugerem que elas devem passar por tratamentos psiquiátricos porque a dor vem da cabeça, né? É comum esse termo. Os pacientes falam, muitos médicos me falaram que a minha dor é da minha cabeça, né? Por quê? Porque fazem exames não adequados e, entre aspas, esses exames não mostram nada, estão normais. E aí, baseado nesses achados equivocados, os profissionais dão essa devolutiva para os pacientes. Olha, você está falando isso, mas o exame não mostra nada. Acho que você tem que rever esse seu sintoma, essa sua dor. Quer dizer, alguém que não está na pele, não está sentindo, acaba trazendo esse tipo de informação. E aí, para paciente que já está sofrendo Nossa. por muito tempo com esses sintomas, que está indo atrás de profissionais médicos para buscar um diagnóstico. E aí ouve isso desse profissional, imagina o tamanho do desespero, né, da dor emocional que isso traz. Então, isso a gente observa no dia a dia, que é muito comum nas pessoas próximas, né, que estão, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou pior, dentro da família. Né? Uhum. Então, são mulheres muito sofridas, na maior parte das vezes. Né? E por isso a importância daquilo que a gente falou lá no início, da abordagem multidisciplinar. Né? A gente precisa dar muito suporte, muito acolhimento no atendimento a essa mulher. Né? Não é só conseguir diagnosticar e já conseguir direcionar e fazer com que essa mulher entenda o que está acontecendo já é um passo extremamente importante, mas não pode parar por aí. A gente precisa dar todo um suporte, porque muitas mulheres vão contar histórias tristes, que perderam o emprego por conta disso, porque faltavam muitas vezes para ir num pronto-socorro porque estavam com dor e os seus chefes não entendiam essa situação, achavam que isso era desculpa. Muitas mulheres, infelizmente, terminaram seus casamentos por Imagino. conta disso, né? Porque a dor para ter relação, por exemplo, é tão grande que as mulheres evitam a todo custo, têm medo, né? E os seus parceiros, muitas vezes, não entendem, não colaboram, não ajudam nesse processo e fica muito mais simples, por outro lado, simplesmente abandonar, que são mulheres, muitas vezes, abandonadas pela sociedade, né? Pelas Uhum. pessoas que fazem parte do seu dia a dia, por familiares, por parceiros, esposos, Uhum. pais, irmãos. E o que eu chamei a atenção é da importância de nós conscientizarmos cada vez mais a população em geral, a população leiga, Uhum. também a população médica, né? Claro, como eu disse, muitos colegas, se tivessem um pouquinho deste conhecimento, conseguiriam encurtar o tempo desse diagnóstico. Mas
a sociedade entender mais sobre essa doença, isso vai com certeza influenciar positivamente a vida de milhões, né? A gente está falando de milhões de mulheres no Brasil, né? Então, acho que esse é um papel muito importante e no final, tendo um espaço, eu vou falar um pouquinho sobre algumas ações em relação a isso, a conscientização da população. Eu quero sim. Antes só de você chegar nisso, eu queria só te perguntar. Eu cheguei a ler um pouco sobre o assunto e vi que tem um tratamento de uso de anticoncepcional de forma ininterrupta, evitando a menstruação. Isso é uma forma de tratamento, doutor? Muito bem. Este é um Uhum. dos possíveis tratamentos, é uma forma, sim, do chamado tratamento clínico da endometriose. Tá. Mas é muito importante que todos entendam o objetivo principal deste tratamento. Então, nessa estratégia de utilização contínua de contraceptivos hormonais, de pílulas anticoncepcionais, que vão inibir a ovulação e bloquear a menstruação, então essas mulheres ficam sem ovular e sem menstruar, a gente está interrompendo um ciclo hormonal fisiológico que tem alterações a cada semana no ciclo natural, e essas alterações que o ciclo natural traz são alterações hormonais que vão estimular os focos de endometriose. Uhum. Com o bloqueio, a gente consegue inibir o efeito que os hormônios naturais podem trazer de estímulo onde existem Tá. lá as lesões, os focos de endometriose. Só que o que esse tratamento pode trazer? Como principal objetivo, a melhora da dor. Uhum. Porque se a gente diminui esse efeito hormonal direto e a gente impede essas oscilações e impede a menstruação, lembrando que eu disse no início, um dos principais sintomas que mais de 85% das mulheres têm é justamente a cólica menstrual, a dor na menstruação. Se a gente está bloqueando, não vai existir Uhum. menstruação e pode deixar de existir essa dor. Então, é um tratamento que tem como objetivo melhorar, aliviar os sintomas. Só que é a dúvida de muitas pacientes quando são orientadas a fazer esse tratamento, o uso dos anticoncepcionais não vai eliminar a doença, não vai reduzir essas lesões, esses focos. As lesões vão continuar lá, mas elas podem continuar adormecidas, mas Uhum. elas continuam lá. Então, é um tratamento de controle, não é um tratamento com possibilidade de eliminação da doença, de erradicação da doença. Entendi. Outros tratamentos possíveis, você falou já de cirurgia? Que Isso. mais? Então, o principal tratamento, pensando no médio e longo prazo, para algumas pacientes, dependendo dos sintomas e da localização, até no curto prazo, que tem a possibilidade, que permite a eliminação completa desses focos, é o tratamento cirúrgico. Porque com Uhum. a cirurgia a gente vai remover todos esses tecidos com células de endometriose que podem estar infiltrando quaisquer desses órgãos que eu mencionei, e a doença ela é eliminada. Então, este é o tratamento que pode permitir a tão sonhada cura, Uhum. né? E muitas, praticamente todas, mulheres que recebem esse diagnóstico perguntam: mas a endometriose tem cura? E aí é uma resposta difícil, mas acho que eu consigo torná-la fácil se a gente puder entender o real significado de cura. Uhum. E cura significa o restabelecimento da saúde. E sim, com tratamentos efetivos, principalmente com a remoção cirúrgica, a gente consegue, na maior parte das vezes, restabelecer a saúde,
restabelecer qualidade de vida. E aí sim a gente pode falar em cura. O que não significa que, ao longo de toda a vida desta mulher, a doença não possa se manifestar novamente ou recidivar, retornar, né? Então, não é porque essa doença pode eventualmente voltar num futuro que ela é incurável. Uhum. E isso a gente tem paralelos com diversas doenças, com câncer, por exemplo. A gente pode falar em cura de um câncer de mama, por exemplo, sabendo que 10 anos depois ele pode aparecer na outra mama e é uma nova doença. Uhum. Aquela doença inicial foi curada. Então, isso pode acontecer da mesma maneira na endometriose. Ela é uma doença considerada crônica justamente porque ela tem essa condição de poder se manifestar principalmente no período em que a mulher estiver produzindo hormônio, que é um período muito grande da vida da mulher, que vai desde a adolescência, 12, 13, 14 anos, até o período da pós-menopausa, 50, 52, né? São mais de 40 anos da vida da mulher que essa doença pode se manifestar. Por Uhum. isso, ela é denominada e considerada uma doença crônica, mas que tem a possibilidade de cura. Algumas mulheres, depois de um tratamento cirúrgico efetivo, nunca mais desenvolvem. No entanto, já deve ter ouvido falar, tem mulheres que já passaram por 5 cirurgias, 6 cirurgias e continuam nessa luta contra a doença. Então, a gente tem diferentes aspectos nessa questão também da eliminação completa, da cura da doença. Você já fez a minha última pergunta, se tinha cura. Então agora, doutor, eu vou pedir para você, É, eu estou tratando você, tá tudo bem, né? Assim, de por tratar com favor, você, tá bom. claro, por Então, favor. doutor Juliana, eu vou pedir para você falar então dessas atitudes de esclarecimento da população. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Sem dúvida. Uma das coisas que nosso grupo lá da clínica mapeou e entendeu, analisando todo o cenário que existe no Brasil, é que muito desse conhecimento é direcionado para o médico, para o profissional da saúde, que é muito importante, né? Porque é o profissional da saúde que pode ter as ferramentas para auxiliar todas essas mulheres. No entanto, pouco se faz para orientar, para conscientizar e esclarecer sobre a doença a população em geral. Hoje em dia, com acesso muito fácil na mão, no celular, né? Todo mundo tem um acesso no celular a redes sociais, à internet, a buscas pela internet. Como eu disse, é praticamente impossível receber uma paciente que não tenha digitado no Google o que é endometriose. Só que existe um perigo, um problema por trás disso, né? Porque o Google pode te levar a respostas e a informações extremamente duvidosas e sem tanta credibilidade. E isso pode gerar mais aflição, mais problema para essas mulheres. Então, trazer esse tipo de informação, esse acesso à informação para este público é um dos pilares, é uma das motivações que a gente tem trabalhado nesses últimos anos. E aí, uma das estratégias é justamente por meio das mídias sociais, que acabaram revolucionando a maneira de lidarmos com a informação e de buscar informação em todas as áreas, e não é diferente na área médica, fazendo isso com responsabilidade, com ética, isso traz muitos benefícios. Mas, além disso, é importante que a gente tenha também estratégias com eventos
específicos que possam também informar e terem este objetivo. Então, hoje eu estou em duas frentes e posso falar com tranquilidade das duas. Com este grupo da clínica, a gente tem um curso, na verdade, não é um curso, mas é um evento que se tornou uma marca chamada Endotalks, que é voltado especificamente para o público leigo. Esse evento já aconteceu em 2019, em 2020 ele estava prontinho para acontecer e na semana anterior teve a parada do mundo por conta da pandemia e esse evento teve que ser cancelado em março de 2020, mas esse ano a gente já está com esse evento pronto, com data definida, que vai acontecer em março. Março é o mês de conscientização da endometriose no mundo inteiro e por isso a gente vai utilizar o mês de março. Além disso, a data vai ser no dia 13 de março, que é o Dia Nacional da Endometriose. Essa data foi oficializada no Congresso Nacional o ano passado. Então, 13 de março é o Dia de Combate à Endometriose e a gente vai realizar o evento esse ano no dia 13 e no dia 14 de março. Ele vai ser um evento totalmente online, por conta da situação em que a gente está vivendo, e também por isso ele vai poder atingir um número muito maior do que a gente estava programado se esse evento fosse acontecer de maneira presencial. Então, a gente acho que são situações, são males que vêm para o bem, né? Acho que a gente não vai ter limite para atingir pessoas ao redor do Brasil inteiro e até fora do Brasil que nos acompanham nas redes. Mas eu não posso deixar de falar que a Sociedade Brasileira de Endometriose, que é a SBE, da qual eu faço parte da diretoria atual, da gestão que vai de 2020 a 2023, também iniciou uma série de campanhas para conscientização do público leigo, a começar pelo site da Sociedade Brasileira de Endometriose, que disponibiliza uma área específica para pacientes. E lá, os pacientes podem se cadastrar de grátis, né? E encontrar conteúdos com vídeos, com textos, trazendo informações voltadas para o público leigo. Então, essas são medidas extremamente importantes e que, eu não tenho dúvida, vão ajudar de maneira positiva, pelo menos para que essas pacientes, essas mulheres comecem a entender aquilo que você disse, né? A gente sofrer de alguma coisa, saber que está sofrendo de alguma coisa que não está normal, mas não ter ideia do que está acontecendo, é angustiante. Então, a partir do momento que você já sabe do que se trata, aí está começando o tratamento. Então, a conscientização é um passo fundamental e inicial para o tratamento. Eu estou muito satisfeita com essa conversa. Eu realmente já pesquiso isso há algum tempo e sei do sofrimento que é ter algo que você não sabe o que é. E mais do que isso, né? Tá dentro da sociedade sofrendo um monte de preconceito por conta disso. Realmente é com muita gratidão que eu me despeço de você hoje, viu? Muito obrigada. Gratidão é recíproca. Foi um enorme prazer poder conversar, bater esse papo extremamente saudável sobre esse assunto tão importante. Parabenizo a iniciativa de você trazer para esse canal que está diretamente relacionado à saúde, né, da população. Então, esse é um tema que, sem dúvida, é fundamental quando a gente lida com saúde. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns pela iniciativa e, com certeza, podendo divulgar, só também deixar uma outra informação importante em relação a esse evento do Endotalks. Ele é um evento que, além de ele ser gratuito, ele tem também um cunho beneficente. A gente vai receber doações para esse evento, que o valor arrecadado vai ser doado para uma ONG, que é a única ONG cadastrada no Brasil
com o objetivo de ajudar mulheres com endometriose. É uma ONG chamada Amo Acalentar. Então, a gente vai também fazer uma arrecadação de verba para ajudar essa ONG. Que bom, que maravilha. Obrigada, doutor Juliano. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, muito obrigado.